Olá, criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao Carvinas, eu sou a Ra e assim, começou agosto, né? Meu Deus do céu, a gente já tá em agosto. Esse ano tá voando. Mas então, começou agosto, então é hora de a gente fazer a recapitulação de todos os livros que eu li no mês passado, ou seja, em julho de 2024, tá certo? Esse mês eu li 7 livros, se eu não estou errada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Então, começando. Eu vou começar pelos livros e terminar pelos mangás, tá certo? Que eu li esse mês. O primeiro livro que eu li esse mês foi A Prayer for the Crowd Shy, da Beck Chambers, tá certo? Eu tive que olhar pro lado porque o nome do livro tá aqui. Que é o segundo volume da duologia O Monge e o Robô, tá? O primeiro. Não sei porque essa aqui tá embaçando, né? Tudo bem. O primeiro livro é um salmo para um robô peregrino, se não me engano. Já saiu no Brasil ano passado, pela editora Morro Branco, se eu não estou enganada. Mas o segundo livro ainda não saiu, nem eu tenho nenhuma previsão de sair, pelo que eu vi no Instagram da editora, tá certo? Mas o segundo volume continua assim, basicamente onde a gente parou no primeiro livro, no qual a gente acompanha o sibling Dex, irmão, irmã e Dex, que é o nosso monge não binário e tal, que é um dos nossos protagonistas, e o nosso robô Moscap, tá certo? A gente acompanha eles nessa peregrinação para conhecer pessoas que Sibling Dex tinha prometido a Moscap, porque Moscap quer conhecer os humanos, quer saber o que é que os humanos querem, o que é que os humanos precisam, tá certo? Essa é a missão filosófica dele. E Sibling Dex vai acompanhando ele, levando ele para vários vilarejos e cidades e tal, interagindo com várias pessoas diferentes. Eu gostei muito mais desse segundo livro do que do primeiro, tá certo? Eu gosto muito do primeiro livro, mas o primeiro eu ainda achei que assim, foi muito construção do universo. Esse segundo a gente vê mais realmente os nossos personagens começando e evoluindo tal, e lidando com suas questões pessoais e filosóficas. Tanto o Moscap de entender qual é o lugar dele como um robô no meio de uma sociedade humana, quanto de Sibling Dex de aceitar as crises que ele está passando, tipo dele achar que o que ele faz não é uma contribuição boa sempre para a sociedade e tal. É um livro que é muito fofinho, que é basicamente uma ficção científica aconchegante. Se você gostou do primeiro livro, você vai amar esse segundo, e se você ainda não leu, eu super recomendo, porque das últimas ficções científicas que eu li, é uma das minhas favoritas, só perdendo pra o Murderbot Diaries, tá certo? Ou como ficou no Brasil, Os Diários do Robô Assassino, tá? Que já saiu o primeiro volume pela Aleph, inclusive. Mas, continuando indo pro segundo livro que eu li esse mês, também foi uma continuação de duologia, e foi What Feast at Night, tá certo? Da T. Kingfisher, que é a continuação do What Moves the Dead, que eu li no passado, e que saiu no Brasil também no ano passado com o título de A Queda da Casa Morta, pela editora Darkside, tá? Esse é o segundo volume da série Soldado Jurado, ou Soldado Jurado, como vocês preferem falar e tal. Até agora não vi nenhuma movimentação da Darkside de dizer que vai publicar esse segundo volume, mas provavelmente talvez venha aí, lá pro final do ano e tal, já que demorou mais ou menos quase um ano pra sair o primeiro livro no Brasil, desde do lançamento no exterior no Brasil. Mas então, nesse livro aqui a gente acompanha nossa protagonista. Eu tenho muito problema em falar a linguagem não binária, tá certo, gente? Peço desculpas. É um problema meio que realmente, tipo, eu me esforço o máximo, mas às vezes sai no feminino, no masculino. É complicado. Porque eu tô acostumada com o não binário em inglês, que é mais fácil porque já existe um pronome pra isso, né? Que é o they, them. Em português ainda não carregou direito o pronome no tico e teco, tá? Mas sim, Alex Easton, tá certo? Nosso protagonista é um soldado jurado, como se preferir. Ou seja, ela nasceu mulher, tá certo? Mas no país dela, a Galácia, que é um país fictício que Kingfisher criou pra esse universo aqui desses livros, as mulheres podem entrar pro exército, só que elas abrem mão de seu gênero ao fazer isso, então elas viram um terceiro gênero, que é Khan, se eu não me engano, na língua fictícia desse país, que Kingfisher criou, que é um soldado jurado. Tipo, você é um soldado, você não é nem homem nem mulher, você é um soldado jurado, acabou. E nesse mundo aqui, que se passa no final do século XIX,
as pessoas aceitam isso por ser uma estranheza desse país, tá certo? Então as pessoas nos outros países da Europa aceitam isso. E nossa protagonista, Alex, está de volta no seu país natal agora, junto com seu fiel escudeiro Angus e com Miss Potter, que ele conheceu na sua aventura passada, na casa dos Ushers. E dessa vez eles estão levando Miss Potter pro interior da Galícia para conhecer para conhecer a diversidade de cogumelos presentes lá, tá certo? Meio que pro desgosto de Alex, que está meio traumatizado com cogumelos. Mas aí eles encontram um novo monstro, dessa vez, no interior. Dessa vez é um Strigoi, que no folclore desse país fictício é um tipo de fantasma que quer voltar à vida e que para isso rouba a respiração das pessoas e faz com que as pessoas morram quase que num negócio similar a uma pneumonia, tá certo? E nosso protagonista tem que enfrentar esse monstro. Esse livro aqui é muito menos terror que o primeiro livro. O primeiro livro tem uma pegada bem maior de terror, mas esse daqui é mais um suspense psicológico, eu diria, tal. E porque o grande foco da história não é o monstro, o grande foco da história não é descobrir o que está acontecendo de verdade. O foco da história é seguir Alex na jornada dele de aceitar tudo que passou na sua vida, tá certo? Da guerra, dos traumas de guerra, dos traumas que ele sofreu na casa dos Ushers e tal. Então é mais uma jornada pessoal do nosso protagonista do que realmente um livro de terror. Mas eu gostei muito dessa nova abordagem que Kingfisher fez. E eu espero que tenhamos mais livros desse universo, porque eu quero ver mais das aventuras de Alex pela Europa e tal, e ver o que acontece no futuro dele, tá certo? Quais as novas descobertas, quais os novos monstros que ele vai encontrar. Então, eu gostei muito, fui muito feliz com essa leitura. Por pouco não foi meu livro favorito do mês, inclusive, diria, tá certo? Por muito pouco. E depois de What Feast at Night, eu li um livro nacional que foi Sal e Açúcar, da Rebeca Carvalho, tá certo? Assim, ele é nacional, aspas, né? Porque ele originalmente foi publicado nos Estados Unidos em inglês, tá? Com o nome Salt and Sugar. Mas a Rebeca é autora brasileira, ela é brasileira, mas mora nos Estados Unidos, por isso que primeiro saiu em inglês. E esse é um livro, um romancezinho jovem adulto que se passa nas ladeiras de Olinda, tá certo? E fala sobre duas famílias rivais, a família de Lari, que são os Ramírez, e a família de Pedro, que são os Molina, que são donos de padarias, que são rivais há gerações. As padarias estão na mesma rua e as famílias não se bicam. Tem 3 gerações já, tal. Desde que as padarias foram abertas, é um constante pé de guerra entre eles. Só que uma rede grande de supermercados chegou no bairro e tá ameaçando o ganha-pão, literalmente, das duas famílias, porque os preços da padaria do supermercado grande são muito mais baratos do que os preços que a padaria de bairro pode oferecer. Então muita gente tá deixando de ir na padaria Sal e na padaria Açúcar para ir na padaria grande do mercado. E isso faz com que Lara e Pedro precisem se unir para lutar contra essa grande conglomerado, tá certo? Para salvar suas padarias. E é uma história muito fofinha, muito gostosinha. Vou fazer a resenha completa dela depois. Mas são temas assim, meio pesados, mas de um modo muito legal, muito fofo. Trata sobre luto, sobre aquela indecisão de quando você tá no ensino médio, tipo, o que é que eu vou fazer da minha vida quando eu terminar esse ensino médio, pra onde eu vou, o que é que eu sou. Trata das questões familiares, de tipo, não querer de querer agradar seus pais, mas a que custo, tá certo, isso tem pra você. É uma história muito legal e com um linguajar assim maravilhoso, extremamente pernambucano, com oxe, oxente, painho, maninha, voinho, voinha, tabacu, tudo que eu amo no meu pernambucanês tem esse livro. Olha, foi arretado de ler, viu? Só que eu tenho a dizer. O outro livro que eu li em terno de julho foi o Five Broken Blades, da Michael Orland, ou como ficou o título no Brasil, 5 lâminas partidas, tá certo? Que no vlog de leitura dele eu insisto em falar 5 lâminas quebradas, mas é porque eu sou burra, tá certo? 5 lâminas partidas. Ele saiu no Brasil pela editora Galera Record, tá? Ele lançou recentemente aqui na gringa. Acho que ele saiu na gringa, acho que 2 meses antes de sair pra Galera Record. E foi um sucesso absoluto. Por quê? Porque muita gente, assim, na verdade quase todo mundo que eu vi comentando sobre esse livro, comparou ele com Six of Crows,
de Dona Ali Bardugo, que vocês sabem que é um dos meus livros favoritos, tá certo? Completamente apaixonada por aquela trupe. Só que ele é um livro adulto, todos os personagens aqui são adultos, tem mais de 20 anos e tal. Então, assim, faz mais sentido eles terem as habilidades que eles têm do que Cass e sua turma com 16, 17 anos, terem aquelas habilidades todas, né? Mas tudo bem. É a única falha de Soft Crows, na minha opinião, é esse. Mas aqui a gente segue várias pessoas, na verdade, 5 pessoas, mais um extra aí que veio de brinde, de procedência duvidosa, digamos assim. Então, a gente tem um príncipe exilado, a gente tem um mestre espião, a gente tem uma ladra, a gente tem uma assassina, a gente tem um cara que é um capanga de aluguel e tal, que se unem numa missão completamente estapafúrdia para tentar matar o rei do reino deles, que é o reino de Sun, o rei Yong, tá certo? Só que o problema é que o rei é imortal. A população vê ele como Deus, tal, mas ele é imortal, ele é protegido por magia e não pode ser morto por maneiras naturais. Então, cabe a esta trupe de pessoas que não se conhecem, que não se gostam, não se bicam, não se confiam uma na outra, a se juntarem nessa missão suicida para tentar matar o rei, tá certo? E assim, eu gostei muito da história, também vou fazer uma resenha mais a fundo sobre ele. Inclusive, gostei mais do que eu esperava desse livro, porque diferente de Six of Crows, que já começa com a trupe que já se conhece, já tem uma confiança um no outro, tal, com só Ryland sendo o novo membro da equipe, aqui a gente tem várias pessoas que nunca se viram, não se conhecem, não confiam de verdade umas nas outras, e todo mundo tem um motivo escondido pra estar participando daquele plano, que eles não contam pros outros, e fica... Será que isso vai causar um problema? Será que não, sabe? Então, se você gosta desse tipo de livro de jornada, não a jornada do herói, mas uma jornada de pessoas diferentes, a lá uma Sociedade do Anel, só que com uma missão um pouco mais complicada. Complicada não, porque chegar em Mordor foi uma complicação de 14 anos, né? Mas uma missão um pouco mais violenta, digamos assim. Eu acho que você vai gostar desse livro. E ele é o primeiro de uma série, tá certo? Tem mais livros. O próximo livro já... acho que tá pra ser pro ano que vem já, então estou curiosa pra ver. Depois dele, eu comecei, mas ainda não terminei, An Education Malice, tá certo? Eu li até aqui do livro, por enquanto, mas ainda não consegui terminar ele. Fiz vlog de leitura falhando de terminar ele em julho, fiz, tá certo? Vai sair em breve aqui no canal. Mas eu vou terminar ele essa semana com fé, tá certo? Porque eu estou gostando bastante. E esse livro é da S.T. Gibson, a mesma autora de Pacto de Sangue, acho que foi no Brasil, que é Daughter of Blood. E ele, assim como Pacto de Sangue é uma releitura de Drácula, ele é uma releitura de Carmilla, tá certo? Outro clássico dos livros originais de vampiros, basicamente. Só que ele se passa nos Estados Unidos em 1968, tá certo? Numa universidade só pra mulheres. É bem interessante, mas eu não vou falar tanto dele agora porque eu ainda não terminei, então vou deixar pra depois. Mas vamos falar sobre os mangás que eu li esse mês pra terminar. Então esse mês eu li 3 mangás. 2 volumes do Mr. Villain's Day Off, ou como ficou o título no Brasil, Os Dias de Folga do Senhor Vilão, tá certo? Ou é Os Dias de Folga do Vilão, eu acho que é Os Dias de Folga do Vilão. Eu li o volume 3 e 4. O 3 eu peguei na biblioteca, tá certo? O e-book pra ler. Mas o quarto ainda não estava disponível na biblioteca e eu não aguentei minha ansiedade, comprei e li o físico, tá certo? O quarto, e é muito fofinho. É uma história super de boinhas, super engraçadinha, assim, bestinha e feita pra você relaxar. Então, super recomendo. Isso aqui é um anime ou um mangá pra relaxar, porque o anime já está disponível no Crunchyroll, todos os 12 episódios da primeira temporada, tá certo? Então, eu amo de paixão, tá? É uma das minhas novas obsessões, é o Senhor Vilão. E além dele, eu li o Omnibus do volume 1 a 3 do Tomo-chan is a Girl, tá? Do Fumita Yanagida. Que esse aqui é um mangá que inspirou um dos meus animes favoritos de Slice of Life, de romance de ensino médio e tal. Que saiu, acho que 2022, 2003 foi que saiu o anime. E eu amo anime e tava querendo ler o mangá até que eu vi esse daqui na livraria, esse Omnibus dos primeiros volumes, e resolvi comprar. Então eu li os 3 primeiros volumes de Tomo-chan e assim, me acabei de rir, tanto quanto no anime com o mangá. Eu gostei muito, e eu achei interessante porque o mangá é
bem diferente de todos os mangás que eu já li, porque ele é nesse estilo assim. Todas as páginas têm só 4 quadros, tá certo? E são meio como história separada, com um títulozinho em cima e tal. E às vezes ela se continua na próxima página, às vezes não, pula pra outra parte da história. É bem interessante, bem diferente, parece uma coisa meio quase como se fosse um webtoon que foi todo agrupado num livro só. Eu não sei se foi isso, se começou na internet ou não, mas eu gostei muito, eu já comprei os outros volumes pra terminar a série. Porque são 8 volumes a série, então eu comprei mais os outros 5 pra terminar. Mas é isso. Esses foram os livros que eu li agora em junho, tá certo, minha gente? Então eu li 3 mangás e 4 livros e meio, se a gente contar do Education Hours. Foi um mês, assim, razoável de leituras, mas realmente meu ritmo de leitura tá muito baixo. Eu tô perdendo tempo demais só fazendo doom scrolling no Instagram e tal. E eu quero evitar isso, voltar a focar mais em leitura e voltar a focar mais em coisas que eu gosto de fazer que não me façam ser uma batata no sofá, basicamente, né? Mas é isso, eu quero saber de vocês, o que é que vocês leram em julho? Me conta aqui nos comentários, tá certo? Qual foi seu livro favorito? Meu livro favorito desse mês, eu tenho que dizer que foi 5 Lâminas Partidas, tá certo? Fire Broken Blades foi o meu favorito desse mês, porque eu não esperava que eu fosse gostar tanto dele. E eu gostei das subversões que a autora fez na história, apesar de eu ter já meio que adivinhado o final. Ainda assim, eu gostei muito das subversões que ela fez. E outra coisa interessante desse livro é que ele é inspirado em mitologia e história coreana. Então não é uma sociedade, não é um mundo fantástico europeu, como a gente tá acostumado, e sim coreano. Então isso é bem legal também. Mas é isso, eu quero saber de vocês. Qual foi o livro favorito de vocês nesse mês? Me conta aqui embaixo o que vocês estão lendo atualmente. Se você tiver alguma sugestão de leitura pra mim também, me conta aqui nos comentários, tá certo? Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo, tá certo? Tchau!